Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a 10ª lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Marcos, com o tema O Servo Revela o Futuro. E o texto para leitura em classe está no livro de Marcos, capítulo 13, do verso 1 ao 23. E os tópicos que nós vamos abordar são eles. Primeiro, princípios das dores. Segundo, a grande tribulação. E terceiro, a vinda do Filho do Homem. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, anunciar com altivez as profecias de Jesus para que muitos creiam. Segundo, praticar uma fé madura capaz de reconhecer os sinais profetizados. E em terceiro e último, cultivar uma fé ativa em favor dos irmãos até que tudo seja cumprido. Eu quero sugerir que você faça a leitura de todo o capítulo 13 de Marcos. Ele contém 37 versos, que somados a esse comentário, o seu crescimento será ainda muito maior. Também eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a você que tem compartilhado o link e vai continuar compartilhando, meu muito obrigado. Deus te abençoe. Para você que ainda não é inscrito no canal, se quiser fazer isso agora, nos ajudando para que o canal continue crescendo e alcançando ainda mais vidas para o reino de Deus, você também será muito bem-vindo e certamente serei grato a Deus também pela sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, de dar a sua curtida, de fazer o seu comentário. Se quiser me informar de onde você está nos acompanhando, também fica à vontade, serei grato a Deus também por você. Portanto, a todos vocês que me acompanham nesse momento, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos então ao nosso comentário de hoje, falando sobre esse assunto muito importante, o servo revela o futuro. Na introdução desse comentário, o escritor diz que no capítulo 13 de Marcos, o famoso sermão profético, o sermão do Monte das Oliveiras, nele, Jesus profetiza a inesperada destruição do templo e também a trágica queda de Jerusalém. Ao longo da narrativa, esses eventos servem também como poderosas figuras escatológicas, ou seja, sinalizações para os eventos que ocorrerão no final dos tempos. Ou seja, o que nós vamos acompanhar nesse comentário, tanto a destruição de Jerusalém, quanto à destruição do templo, e os sinais que apontam para o final dos tempos estão aqui registrados nesta passagem que Jesus relata aos seus discípulos. Princípio das dores está registrado em Marcos capítulo 13, verso 1 ao verso 3. O primeiro subtópico fala sobre destruição do templo e queda de Jerusalém, registrado em Marcos 13 e verso 2. O texto diz assim: mas Jesus lhes disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Uma obra de restauração e ampliação do templo começou antes do nascimento de Jesus, no governo de Herodes o Grande, que buscava apoio político dos judeus. Quando do discurso de Jesus aqui nesse momento, esse templo ainda não está completamente construído. Porém, ele já chama a atenção de todos os judeus, eles já ficam orgulhosos de ver que a construção do templo que se adorava ao Deus verdadeiro, ao Senhor Deus Jeová, está sendo uma linda, uma mega construção que não deixava a desejar para outros prédios ali por perto, outras construções por perto. E é nesse momento, Jesus está saindo do templo e profetiza essas palavras: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribadas. Segundo o autor, essa expressão que está no verso de número 1 do capítulo 13, Jesus saindo do templo, essa expressão, sair do templo, era mais do que uma descrição física, ou seja, simbolizava uma definitiva ruptura espiritual. Jesus estava saindo do templo porque, na verdade, o templo perdera o objetivo principal para o qual ele fora construído. Quando a gente observa Deus ordenando que a tenda ou o tabernáculo fosse construído, era para que aquele tabernáculo fosse símbolo da presença de Deus. E que as pessoas que viessem ali vinham aptos
e conscientes de que ali naquele lugar eles falariam com Deus, teriam a presença de Deus. Mas quando Jesus vem no templo e que entra no templo e vê a situação como o templo estava vivendo, no capítulo 11 de Marcos, no verso 17, ele condena o templo chamando-o de covil de salteadores, porque o objetivo principal do templo não estava mais funcionando. As pessoas tinham transformado o templo em casa de negócio. Quando Jesus vem de Betânia para o templo no dia seguinte e que vê uma figueira à beira do caminho, ele amaldiçoou aquela figueira porque só encontrou nela folhas. E a maldição daquela figueira também simbolizava aquilo que o templo estava vivendo. A figueira representava a nação religiosa de Israel. E quando o Senhor chega naquela figueira e que não vê frutos senão folhas, ele também repreende, ou seja, ele amaldiçoa aquela figueira. Simbolicamente, estava representando, assim como o templo também, representando aquele momento. Jesus estava profetizando então que o final daquela história iria se acabar dentro de um tempo muito próximo. E segundo o texto diz que no ano 70 depois de Cristo, praticamente 40 anos depois dessa profecia, o templo é destruído, o templo em Jerusalém é destruído. E segundo Lucas relata no capítulo 21, do verso 5, comentado pelo Champlin, ele diz que o templo foi incendiado e depois muralhas foram niveladas como parte da destruição sistemática da cidade. Tão grande foi a destruição que em toda a nação de Israel, a arqueologia não conseguiu descobrir uma única sinagoga do tempo ou do primeiro século. Ainda os escritores chegam a dizer que a maior parte das cidades de Israel que Joséfo conhecia, elas desapareceram sem deixar nenhum traço. Ou seja, a destruição foi sistemática, foi calculada a ponto de apagar a história. Isso era o que Jesus tinha profetizado de que não ficaria pedra sobre pedra. O engano, guerras e calamidades naturais. O que é isso aqui? É porque os discípulos Pedro, Tiago, João e André, no verso de número 4 do capítulo 13, ele chama Jesus em particular no Monte das Oliveiras e pergunta: mestre, que profecia é essa? Nós não conseguimos entender, explica para nós a profecia. E então o mestre começa a explicar a profecia. Primeiro, no verso de número 5, o servo diz: vede que ninguém vos engane. No verso de número 6, ele diz: os primeiros sinais de que essa profecia vai se cumprir surgirão, então, entre a própria família da fé. Entre vocês são os primeiros sinais. E que sinais eram esses que o mestre estava falando para eles? O primeiro sinal era falsos cristos, que haveriam de aparecer quando o mestre voltasse após a sua morte. É bem verdade que os discípulos ainda não entendiam muito isso, mas ele está dizendo, olha, falsos cristos hão de aparecer dizendo ser o Cristo, dizendo ser eles o tempo da restauração. E quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, no capítulo de número 5 e no verso 36, Lucas relata de um homem chamado Teudas, que ele chega se dizendo ser o Messias, ser alguém de Deus, e ele ainda arrebanha aproximadamente uns 400 homens. Mas com a sua morte, segundo o escritor diz, que todos que deram ouvidos foram dispersos. Ainda no verso 37 do mesmo capítulo, Lucas relata que apareceu também um Judas da Galileia, da mesma forma também, arrebanhou várias pessoas, mas quando ele morreu também todos os seus seguidores foram dispersos. No capítulo 8 ainda de Atos, no verso 9 ao verso 11, fala de Simão, o mago. Esse arrebanhou ainda um número maior de pessoas, mas também com a sua morte todos foram dispersos. Ou seja, todos eram sinais de que eram falsos cristos querendo enganar o povo de Deus. E aí o texto diz, Jesus diz que esses sinais seriam sinais de guerras, de rumores de guerras, nação contra nação. Outro sinal seria fome, seria pestilência, seria terremotos. Isso tudo aconteceria antes da destruição. Antes que acontecesse a destruição de Jerusalém. Vale lembrar
que, segundo os historiadores, no ano 46 ou 47, um terremoto em Creta abalou, naquele momento, Creta, que ficou na história como as pessoas que ouviram as palavras de Jesus, reconhecendo como um sinal de que o que ele tinha falado estava para acontecer. Logo em seguida, no ano 51 depois de Cristo, um outro terremoto também sacode Roma, que ficou também na história. E quando é no ano 67 depois de Cristo, Joséfo relata que o registro de um outro terremoto que sacudiu Jerusalém. E logo 3 anos depois, chega então a famosa destruição de Jerusalém, que é destruída então pelo governo romano, pelo comandante Tito, que vem fazendo a devastação em Jerusalém, destruindo completamente Jerusalém. Jesus ainda fala no verso 13 do capítulo 13 sobre perseguições e dissoluções familiares. O que é isso? É que Jesus também profetizou duras perseguições a cristãos, que está no verso 9 e no verso 13. Por todos os lados, os cristãos seriam perseguidos por judeus, por gentios, por autoridades religiosas e também por autoridades seculares e até mesmo por familiares. No final, no verso de número 12, Jesus diz: o servo não é maior do que o seu senhor. Segundo João capítulo 15, verso 20, o Senhor já tinha falado sobre isso. Olha, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Estejam atentos, porque antes que isso aconteça, vai vir uma perseguição, e a perseguição será muito grande. Mateus ainda relata no capítulo 24, no verso 12, ainda 2 sinais que revelariam quando esses acontecimentos estariam para vir. Quais são eles? Multiplicação da iniquidade e esfriamento generalizado do amor. É bem verdade que quando Jesus está profetizando aqui nesse capítulo 13, desde o versículo de número 2, ele está fazendo uma profecia ou profetizando sobre 3 episódios. Primeiro, ele está falando sobre a destruição de Jerusalém, ele está falando também sobre o seu retorno quando viria, e ele está falando também sobre o tempo do fim. Essas palavras proféticas estão então esses 3 acontecimentos. E um deles está acontecendo exatamente no ano 70 depois de Cristo. Para os discípulos que esperavam então logo aquele sucesso de imediato, que eles esperavam a primazia da verdade, esperavam a paz sobre Israel, Jesus então fala completamente o contrário que vai acontecer. Enganos, guerra, frieza, perseguição. Chegou a hora de cada cristão carregar a sua própria cruz. No livro de Marcos, capítulo 8, verso 34, Jesus já havia dito para os seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E agora, nesta profecia, chegou o momento dele dizer: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque a perseguição virá, os conflitos virão, as dificuldades virão. Mas diante de tudo isso, de toda essa profecia de Jesus, mostrando o que haveria de acontecer, Jesus nos presenteia com 3 promessas consoladoras. Quais são elas? A primeira está no livro de Marcos, capítulo 13, verso 10, quando ele diz que esse evangelho será pregado por todas as nações, independentemente das perseguições, das circunstâncias adversas contra esses cristãos. Em Mateus capítulo 16, verso 18, o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Esta é a primeira promessa de Deus. Essa promessa consoladora para a igreja. O evangelho, mesmo perseguido, ele será pregado em todas as nações. E mesmo perseguido, a igreja avançará, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. A segunda promessa que ele tem para nós, queridos, está no verso 11 do capítulo 13 de Marcos, quando ele diz que diante da perseguição vocês serão entregues, às vezes até por pessoas da própria família, serão entregues diante das autoridades para darem resposta ou para responderem alguma coisa a meu respeito. Aí Jesus diz assim: não se preocupem quando isso acontecer,
quando vocês forem levados diante de autoridades, de príncipe, quem sabe por causa do meu evangelho, não se preocupe, porque na hora o Espírito Santo lhe dará palavra e você responderá a cada um. Não se preocupe com isso. O Espírito Santo vai cuidar e vai ajudar você a responder a cada pessoa. E a terceira bênção que ele mostra para nós, a terceira mensagem, promessa consoladora é: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então essas são as três promessas que Jesus está mostrando para eles, mesmo no meio de toda essa perseguição, mas que eles teriam essa garantia, essa promessa viva de Jesus. Para eles, para mim e para você também, em nome de Jesus. E agora nós vamos para o segundo tópico do nosso comentário, falando sobre a grande tribulação, que está registrado em Marcos capítulo 13, do verso 14 ao 23, e especialmente no verso 14, o escritor diz assim: quando, pois, virdes o abominável da assolação situada onde não deve estar. Esse texto ele faz parte de uma profecia que Daniel profetizou no ano 530 a.C., quando ele profetiza dando todos os sinais como que o assolador vai se comportar quando ele vier trazer afronta contra o povo de Deus. Quando ele vier fazer sacrifício que é abominável a Deus. Quando ele quiser entrar no templo de Deus e proibir o culto a Deus, fazendo culto a si próprio. Então parte dessa profecia cumpre-se na pessoa de Antíoco Epifânio em 167 a.C. O que esse cara fez? Ele erigiu então um ídolo a Zeus no templo de Deus, no templo de Jeová. Ele erigiu lá um ídolo no templo e para que se tudo não bastasse, ele sacrificou um porco no altar de bronze, no altar aonde se oferecia sacrifícios específicos a Deus. Isso foi uma abominação diante de Deus, o que esse homem fez nesse ano 167 a.C. Isso para mostrar para nós que parte da profecia de Daniel estava se cumprindo. Então aí ele profetiza no ano 530 e no ano 167 está se cumprindo parte da profecia. Parte como, pastor? Porque o restante dela é para o tempo do fim, quando o assolador, quando o homem da perdição vem para assolar contra a igreja do Senhor Jesus, contra todos os escolhidos, mas com um tempo ainda muito para frente. Essa profecia, parte foram cumprida, mas parte ainda não se cumpriu, vai se cumprir ainda. E segundo os historiadores, diz que esse Antíoco Epifânio, ele era um monarca, e esse homem, ele perpetuou atrocidades contra os judeus e contra a religião judaica, mediante a poluição do templo em Jerusalém. Ou seja, ele faz tudo quanto era abominável a Deus. E é interessante quando a gente olha para o texto, Jesus está falando na sua profecia também desta forma. Uma profecia que ela vai ter cumprimento duplo. Ela vai se cumprir no ano 70 depois de Cristo, mas que parte dela também é uma profecia para um tempo muito distante ainda, que nós chamamos o tempo do fim. Novamente nós vamos ver a forma que Jesus está profetizando é da mesma forma que Daniel profetizou a sua profecia, de que algo ia se cumprir logo, mas algo para o tempo do fim. Jesus também está mostrando a mesma coisa. Parte da profecia de Jesus, que acontecia aquela perseguição toda, diz o escritor que no ano 67 e 68 depois de Cristo, os zelotes assumiram o controle do santuário e nomearam pessoas desqualificadas para o cargo sacerdotal, para o ofício sacerdotal. E essas pessoas permitiram até que homicídio acontecesse dentro do templo. Isso completamente abominável aos olhos do Senhor. Quando é no ano 70, aí sim, chega a destruição de Jerusalém, quando o general Tito entra em Jerusalém e entra no templo. E entra no templo, sabe de que forma, irmãos? Com todo o seu exército, com uma flâmula, ou seja, com os seus estandartes. Esses estandartes eram a forma de uma flâmula ou de uma bandeira em uma haste ou em um mastro.
Tito está dizendo dentro do templo aqui agora, quem manda somos nós, não existe Deus, não existe ninguém que possa conosco. Nós somos uma legião, representado por uma legião do exército romano. Isso aqui, irmãos, é também abominável diante do Senhor. Volto a dizer, o propósito do templo que tinha sido construído tinha sido frustrado, exatamente por causa do pecado do povo, e agora está cumprindo-se a palavra de Jesus, quando ele diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, cumpre-se agora, nesta palavra, a destruição completa do templo. A profecia de Jesus, ela não se limita somente à destruição de Jerusalém, à destruição do templo, mas também ela fala de eventos relacionados ao fim dos tempos no cenário do anticristo que vai acontecer. É bem verdade que no cenário do anticristo, segundo o escritor Paulo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 3, ele diz que ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, o que Jesus estava falando exatamente, que no final dos tempos, o filho da perdição se levanta, a profecia se cumprindo em duas etapas. A primeira parte da profecia de Jesus aconteceu quando? Em 70 depois de Cristo. Mas o restante, ele aponta para o tempo do fim. E como é que vai ser o tempo do fim, meus irmãos? O que ele disse? Que a apostasia vai chegar, de que o abominável da assolação vai se manifestar. E o que nós estamos vivendo hoje? O mundo inteiro caminhando cada vez, estreitando, cada vez querendo oprimir os cristãos. Existem muitos lugares cristãos hoje que sofrem, igrejas que são fechadas, pastores que são presos, crentes que não podem adorar a Deus, e cada vez essa situação parece que vai estreitando, ou seja, está dizendo que nós estamos chegando perto do fim. A profecia vai se cumprir, a profecia do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus. Mas o Senhor falou que naquele dia também haveria um desespero, que está no verso 14, parte B, do capítulo 13 de Marcos. Jesus profetizou que o sacrilégio ou o assolador, ele desencadeará uma onda de desespero geral, com fuga às presas. O que é isso? A pressão, a perseguição será tão forte como foi para com Jerusalém, para com Israel. Ele chegou a dizer que naquele dia que o assolador se manifestasse, quem tivesse na Judéia que não voltasse, fugisse para os montes. Quem tivesse em casa, no eirado da sua casa, não descesse para pegar algo dentro de casa, porque não ia dar tempo. Quem tivesse no campo, não voltasse para casa para vir buscar alguma coisa, que não ia dar tempo, que o assolador chegaria para destruir. E ele ainda diz, e ai daquelas que estiverem grávidas e amamentam nesse dia, porque não terão facilidade de fugir com pressa. Por isso que muita gente foi destruída em Jerusalém, nesse conflito, nessa invasão do governador, do general Tito, entrando em Jerusalém e destruindo Jerusalém. Nessa segunda parte do cumprimento da profecia, que será no final dos tempos, a coisa será ainda um pouco diferente. Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que o que aconteceu não é igual ao que vai acontecer. O texto ainda diz que o que vai acontecer no final dos tempos nunca houve antes e nem haverá depois. Então, quando a gente olha a destruição de Jerusalém, o que aconteceu, temos uma noção de que o que está por vir é muito maior, é muito pior. O terceiro subtópico, quando fala sobre a vinda, a grande tribulação, aliás, ele diz o seguinte: angústia. A catástrofe que abateu sobre Jerusalém em 70 depois de Cristo representa uma poderosa figura escatológica dos eventos que advirão a grande tribulação no final dos tempos, conforme escreveu Daniel no capítulo 12 e no verso 1. Portanto, queridos irmãos, na conclusão desse segundo tópico, Jesus encerra esse tópico com um sonoro chamado para ficarmos alertas, no verso 23 do capítulo 13. O crente verdadeiro não se preocupa em prever o futuro,
mas em ser perseverante no presente século, vivendo com sobriedade e vigilância. O que nós precisamos saber é de que o tempo está no fim e eu e você precisamos estar alerta, vigilante, porque a hora vem, a hora vai chegar e os sinais estão dizendo que está às portas. Portanto, precisamos estar alerta. No terceiro subtópico do comentário, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, retorno em glória. Os eventos da tribulação alcançarão um completo colapso cósmico e caos mundial. Está no verso 24 e 25 do capítulo 13. E nós temos os sinais que vão apontando que isso está chegando. Segundo nós observamos no livro do profeta Isaías, capítulo de número 13, esse final do Senhor, capítulo 13, verso 10, diz que quando se aproximar esse dia do Senhor, as estrelas do céu não fará resplandecer a sua luz. Segundo, o sol se escurecerá ao nascer. Terceiro, a lua não mostrará a sua luz. E o profeta Joel, no capítulo 2, no verso 10, diz que a terra vai se abalar diante da sua presença. Quem mais falou sobre isso? O escritor Pedro, apóstolo do Senhor, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 10, ele diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, grande estrondo no céu, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras se desfarão diante da presença do Todo-Poderoso quando ele estiver voltando. Esses são os sinais que vai acontecer. Vale lembrar que o profeta Daniel, no capítulo de número 7, do verso 14, ele diz que o seu domínio é eterno e o seu reino é o único que não terá fim. Os poderosos da terra até hoje, todos os grandes e poderosos, aqueles que deixaram seus nomes na história como os mais poderosos, eles tiveram o início, tiveram a sua história e tiveram o seu fim. Mas o reino de Jesus, esse reino que a palavra de Deus mostra, ele é eterno, ele não terá fim, o reino de Jesus. Marcos fala sobre isso no verso 45. Mas ele virá então com grande poder e glória, envolto nas nuvens. Ele vem para buscar a sua igreja, ele vem para buscar o seu povo. Queridos, o comentarista diz que apesar, e nós cremos nisso, apesar das adversidades e das perseguições e da tragicidade dos acontecimentos, o povo de Deus sempre nutrirá viva esperança em relação ao futuro. O povo de Deus continua esperançoso nesse futuro glorioso que Jesus tem para mim e para você, que o servo tem para mim e para você, que ele prometeu e ele vai cumprir a sua palavra. Eu preciso crer nisso. O segundo subtópico ele fala a lição da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Isso aqui é um valioso ensinamento pedagógico que o Senhor está dando para os seus discípulos. Porque a figueira, ela é a maior árvore da Terra Santa e ela não sofre mudanças ao longo da estação do ano. A figueira, porém, só revela suas folhas novas no final da primavera, quando o tempo quente se aproxima. Está chegando o verão, por isso que Jesus diz, quando vocês verem a figueira renovar os seus ramos e brotar as suas folhas, sabei que a primavera está terminando e que o verão está chegando. Quem é mesmo que representa essa figueira? Israel, a nação de Israel. Aquela nação que sofre desde o início ali nas profecias de Jesus, mas que vai chegar um tempo que ela será restaurada. Ele é povo de Deus, são escolhidos de Deus. Vai chegar o tempo que eles voltarão em cena de novo. E olha, escute uma coisa, Israel hoje está uma nação poderosa entre todas as nações do mundo. O que é isso, pastor? É que há algum tempo Israel ficou ficou sem identidade. Israel toma de volta a sua identidade. E hoje Israel está no cenário mundial como uma das nações poderosas, fortes. O que é isso, pastor? É os sinais que a Bíblia nos diz de que quando vocês olharem para a figueira e ver que seus ramos se renovam e suas folhas brotam, sabei que a vinda do assolador está bem aí, o abominável está chegando, o tempo do fim está chegando, o tempo quente está chegando. Cuidem, se preparem, se previnam, estejam atentos, estejam alerta. Assim como a figueira é uma ótima referência para identificar estações do ano,
esses preocupantes sinais apontarão para a iminência da vinda de Cristo. Então, conforme a profecia de Jesus, que ele falou sobre a destruição de Jerusalém, ele falou ainda para os seus discípulos, dizendo: não passará esta geração sem que isso aconteça. E sabe de uma coisa? No ano 70, como nós já falamos, Jerusalém foi destruída 40 anos após Jesus ter profetizado. E exatamente 40 anos era o tempo de uma geração naquela época. Hoje está menor o tempo, mas naquela época era 40 anos. E a palavra do Senhor cumpriu-se cabalmente, a destruição de Jerusalém, exatamente ainda naquela geração. Exortação à vigilância. No último verso do capítulo 13 de Marcos, nós encontramos aqui o que Jesus está alertando aos seus discípulos, dizendo assim: o que, porém, eu vos digo a todos, vigiai. Jesus não desejava que seus discípulos perdessem tempo com conjecturas sobre o futuro, preocupados, fazendo cálculo sobre o futuro, mas que eles deveriam permanecer focados em suas responsabilidades. Eles sejam focados. Não se preocupe quando isso vai acontecer, sejam focados. Porque quando acontecer, vocês vão ver os sinais acontecendo antes para acontecer. E aí, meus irmãos, por isso o servo encerra o seu sermão do Monte das Oliveiras com dois importantes esclarecimentos para mim e para você. Quais são eles? Primeiro, devemos ter plena confiança em suas palavras, pois ele sempre cumpre as suas palavras. O segundo ensinamento que nós temos do Mestre é que os eventos descritos terão consumação repentina, sendo que datas preciosas estão escondidas no coração de Deus. E nós finalizamos dizendo o seguinte: o capítulo inicia com um pedido de esclarecimento no verso 4 dos discípulos, Pedro, Tiago, André e João, mas finda com uma expressiva nota de mistérios. O mestre explica alguma coisa, tudo, mas algo fica dizendo: olha, tem algo aqui que é mistério. Até certo ponto eu estou informando para vocês, mas tem coisa aqui que só o Pai. Queridos, e nessa incômoda mistura de certezas e incertezas, o que fazer? Nosso Senhor nunca nos deixa desamparados. O escritor diz: Jesus virá de surpresa, pelo que devemos estar sempre despertos e atentos. Como se vê no capítulo 13 de Marcos, o objetivo central do servo não é transmitir conhecimento sobre o futuro, mas exortar seu povo à obediência aqui e agora. Que Deus te abençoe, querido aluno da EBD, querido professor da EBD. Eu espero que você tenha uma excelente EBD e que você, aluno, juntamente com seu professor aí na sua classe, não deixe de ir à escola dominical. Não ache que esse comentário aqui já é o suficiente para você. Esse comentário aqui ele é bem resumido, podemos dizer assim. E lá existe um leque muito maior ainda para você comentar, para tirar as suas dúvidas pessoalmente com o seu professor. Vá à escola bíblica dominical e aprenda mais da palavra de Deus. A você, querido professor, não desanima. De repente, pastor, mas tem sido tão difícil. Hoje as pessoas parecem que não querem dar valor, mas os ensinamentos da palavra de Deus... Lembre das palavras de Jesus: o que vos digo a todos, vigiai. Continue, meus irmãos, orando, vigiando e ensinando a palavra do Senhor. Aquele que disse que vai voltar, ele cumpre com sua palavra, ele volta, ele não vai tardar. Ele vai cumprir as suas promessas para mim e para você. Espero poder ter contribuído um pouco mais para você. E que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Então, até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus.